Vamos fazer o seguinte, vamos falar de outro assunto aqui. Olha só, e a Prefeitura de Caldas Novas publicou um decreto com flexibilização de atividades comerciais e turísticas que passa a valer a partir de hoje até o dia 4 de abril. Com o novo decreto, fica permitido que o comércio, hotéis e clubes ofereçam até 50% da ocupação máxima e com horário de funcionamento das 6 da manhã às 10 da noite. Como é que vai fiscalizar? Pois é. Aí eu deixo até para vocês, ô Júnior, até para eu complementar aqui. Eu acho que tá rodando a matéria lá, pelo que eu tô vendo. Sim, e o documento... Vamos parar de falar, vamos ouvir a matéria. Sim, o documento, na verdade, são imagens aí. São imagens. O documento divide o município em 4 regiões: norte, sul, leste e oeste. E destina um posto de saúde em cada uma das divisões para atendimento exclusivo de pessoas com sintomas da Covid-19. Esse posto de saúde tem UTI, não? Inventaram UTI lá nesses postos de saúde? Tem mais vaga de UTI? Né? Tem que pensar um pouquinho, né? O momento agora não é... O momento agora não é de preocupar com a saúde, né? Mas tudo bem. Momento complicado, né? Onde flexibilização tem que ser estudada com muito cuidado mesmo, devido à explosão de casos que aconteceram aí no Brasil, em Goiás, nas últimas semanas. Bom deixar claro que essas imagens são de arquivo, tá? Essas imagens não são de hoje, para que o telespectador saiba. E com relação à questão da vacina, Rafael, sim, os números que chegam agora, que são números bons, é que o Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses. Essas imagens não são de agora não, né? Não são de agora, são de arquivo. Os bares também lá em Caldas Novas vão poder voltar a funcionar, não? 50, de acordo com informações que a gente tem, com 50% de capacidade, sim. É isso aí. Mas a gente vai checar, né, com mais precisão para dar a informação correta. Chegaram, eu acho importante que ele passe 100 milhões de vacina, 1 milhão de vacinas. 1 milhão de doses que foram liberadas pelo Butantan hoje, somando as que já haviam sido liberadas até o mês de abril, até o final do mês de abril, nós já estamos no dia 22, aí o Butantan vai chegar a 22,7 milhões de doses, e até o final do mês de março, mês que vem, 46 milhões de doses devido aos insumos que chegaram, 8,2 milhões de litros e 8,2 mil litros e 6 mil litros que chegaram agora em março. Então, até o fim do mês de março, o Butantan vai disponibilizar quase 50 milhões de vacinas para esse momento, que é emergencial. Uma notícia muito... 6 milhões por semana que a Fiocruz também, né, gente? A Fiocruz prometeu até julho deste ano 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões de doses entregues ao povo brasileiro, que serão vacinas produzidas aqui no Brasil, já que o governo federal comprou os insumos, fez toda aquela sistemática necessária. Eu quero dizer a você, telespectador, a você ouvinte, que ninguém chega num produtor, num fabricante de vacina e fala o seguinte: eu quero 500 mil doses por milhão de habitantes. Isso não existe. Você compra o que tem lá disponível. Se tem 1.000 doses, você compra as 1.000. Se tem 1 milhão, você compra 1 milhão. Você não faz vinculação na hora de comprar doses de vacinas com a população. Isso não existe. Isso é impossível você fazer isso. Você compra o que tem disponível, você produz o que é possível, de acordo com os seus insumos. Então, essa questão de querer analisar vacinados por milhão de habitantes não condiz com a lógica de vacinação. Muito bem. E Trindade também, olha só, anunciou em live neste sábado o prefeito Marden Júnior que a cidade vai adotar nos próximos dias o escalonamento regional nos moldes do utilizado em Aparecida de Goiânia, a prática que não atende à recomendação. Eu acho que a gente precisava de ver os números. Tem números aí da Prefeitura de Goiânia, números da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, tem matérias nesse final de semana que eu vi em alguns jornais da cidade. Jornal Opção, inclusive, o jornalista Afonso Lopes cita um crescimento em Aparecida. Eu acho que a gente precisa começar a discutir números. Já que números são importantes e a gente precisa sim mostrar esses números, a gente precisa ver se Goiânia cresceu ou caiu com esse... e não é lockdown. Agora, eu vi vários vídeos esse final de semana de trabalhadores acusando A, B, C, D. Não adianta a gente ficar acusando pessoas. O que a gente precisa defender nesse momento é a saúde de todos. Eu sou um defensor, sim, de empresas. Eu acho que as empresas têm que estar abertas, entendeu? Mas a responsabilidade, a irresponsabilidade de algumas empresas é tão grande como a gente viu lá no primeiro jornal, quando a gente fala de bares, quando a gente fala de transporte coletivo lotado, né? O governo estadual,
quando ele faz esse decreto e algumas prefeituras, como a Prefeitura de Goiânia, no início seguiu isso aí e deu para ver claramente a queda de número de casos em Goiânia. É importante, Daniel, se a gente puder ver esses números aí, divulgar esses números, para conscientizar a população. Agora, esse sistema take-away, é isso que fala? Como é que fala, Daniel? Você que é o bom em inglês aí? Take-away? Take-away, né? É o famoso... Retire seu pedido. Quer dizer, as empresas já tem um ano que nós estamos com essa pandemia, as empresas não se prepararam para isso, as empresas não se prepararam para o delivery. Tem um rapaz, eu vi a dificuldade dele, falando que as pessoas compram R$5 de ração, porque as pessoas, né, diminuíram o poder de compra, não compram mais um pacote de 15 quilos, de 10 quilos de ração, que é difícil para fazer o delivery. Por que a Prefeitura de Trindade e os empresários não se planejaram para isso ou não se preparam para isso já? Porque, infelizmente, até que a vacinação chegue a, pelo menos, a grande maioria das pessoas, e eu acredito que 85% da população hoje tem interesse em vacinar, até o próprio Jean, você tem vontade de vacinar, Jean? Você quer vacinar? Eu já tive a Covid, fiquei muito ruim, inclusive, quando fui contaminado com o vírus. Tenho o anticorpo natural. Acho a vacina importantíssima, fundamental, mas eu não tenho tanta urgência pela vacina por esse motivo. Então, até que se vacine as pessoas que têm urgência, o meu caso, eu não tive Covid ainda, não parei de trabalhar nem um dia. Eu estava na TV Alegre no início da pandemia, fui convidado para vir para a presidência da Agência Brasil Central em agosto do ano passado, não parei nenhum dia. A gente tem feito reformulações na programação da TV Brasil Central, que já são vistas aí pelos telespectadores. Hoje eu, Rafael, Daniel, e depois até o Jean chegou também para uma reunião, participou de uma reunião que a gente teve com a nossa procuradora, com o Rafael Machado, para que a gente tome algumas medidas ainda mais enérgicas para que a gente, aqui na Agência Brasil Central, reduza o risco e sem deixar cair o material produzido. Mas é importante que, nesse momento, as pessoas se planejem, se preparem. As empresas, não adianta nada ficar fazendo vídeo, xingando A, B, C ou D, marcando jornalistas, como eu vi lá, marcando o jornalista Loares, Bill Guerra, esse negócio, não adianta nada. O que precisa ser feito imediato é criar uma maneira dessas empresas funcionarem e estarem preparadas para diminuir riscos. Não adianta nada as empresas funcionarem da maneira que estavam funcionando com esse tanto de gente nos ônibus, com pessoas passeando nas empresas. Nós vimos, e se o pessoal do Twitter puder voltar aí, o grande problema está em bares lotados, em ônibus lotados, em pessoas que não estão nem aí para a pandemia. Essa é a verdade. Se uma pessoa tiver no meio de 50 pessoas ali com Covid, como estavam em bares sem máscara, e não eram 50, você tinha 300 pessoas dentro dos bares, se uma pessoa tiver, quantas mil pessoas vão estar sendo transmitidas? E outra coisa, o nosso intervalo vai a 12h20. Né? O que a gente planejou, não foi isso? O Daniel tá marcando aqui pra gente intervalo, 12h20 hoje, Daniel. Vamos lá. Preocupa não. Rafael. Sim. Eu queria te pedir um minuto, que eu quero falar, quero fazer aqui um pronunciamento. Quando eu me propus a participar desse jornal, eu me propus a participar com debates de ideias duros, em que as partes defendam as suas opiniões, os seus pensamentos, as suas ideologias, seja lá o que for, de forma incisiva, de forma franca, de forma sincera. Mas eu não me propus a participar de um debate onde eu fosse rotulado o tempo todo daquilo que eu não sou, apenas por ter uma visão de mundo, por enxergar que você pode combater o mal de uma forma diferente que outras pessoas imaginam que seja o ideal. Então, eu não estou aqui para, sempre que tiver um debate, ser rotulado daquilo que eu não sou. Eu vou repetir a você, telespectador, vou repetir a você, ouvinte da TBC, da RBC. Eu não tenho vínculo com nenhum político. Eu jamais, na minha vida, eu tenho 55 anos de idade, jamais fui militante político, jamais fui inscrito em qualquer partido político, não tenho ligação com nenhum partido de direita, de centro, de esquerda, seja do que for. Eu desafio a qualquer pessoa a investigar minha vida e achar uma foto minha ao lado de um político, seja ele qual for. Eu desafio a você, ouvinte, a você, telespectador, a pesquisar meu passado, minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter,
e achar uma foto minha, um vínculo meu, uma frase minha, qualquer coisa minha falando de político A ou B. Eu jamais usei o nome quando eu defendo políticas de liberais, quando eu defendo a forma que eu acredito que seja melhor para combater o lockdown, eu jamais usei o nome do presidente da República, eu uso o nome do governo federal. Assim como eu faço aqui no estado, eu uso governo estadual, exatamente para não achar que eu estou fazendo bajulação com político A ou B. Ninguém jamais viu eu fazer um comentário aqui e fazer vínculo elogioso ao governador do estado, Ronaldo Caiado, ou ao presidente da República. Eu acho que quando tiver que fazer elogios, você tem que fazer assim. Sim, não, eu sei. Eu tô querendo ao Bolsonaro, ao Rogério Cruz. O que eu tô querendo... As pessoas, é obrigação. Olha só, a gente também tem que fazer elogios e críticas. Estamos aqui, eu sou o presidente da Agência Brasil Central, é uma agência do governo do estado, mas em nenhum momento, vocês viram para o governador na sexta-feira, que foi uma entrevista, eu acho que épica, nós ficamos 2h30 no ar, em que ele fala, ele deixa bem claro, a opinião tem que ser livre. Você tem razão, Júnior. Você tem liberdade, o doutor Fernando Krebs, eu duvido que o doutor Fernando Krebs participaria de um programa que ele não tivesse liberdade, que tivesse alguma coisa planejada para ele falar ou não. O mais importante agora, Jean, eu concordo com tudo isso que você falou, eu concordo com o doutor Fernando Krebs, eu sei que vocês dois são pessoas de bem, são pessoas que querem o melhor para o Brasil, para Goiás e para a nossa cidade. Agora, o que a gente precisa discutir aqui, como você falou lá naquele início, foi o caso da vacinação e o caso da resolução dos problemas. Não adianta a gente ficar perdendo tempo agora, voltando no passado, mas vamos tentar agora falar do daqui pra frente. Como é que a gente tem que fazer? Mas 20 pega o retrovisor e quebra ele. Mais 20 segundos. Quando eu disse que eu não faço comentários ou críticas ligando o nome de político, é para não achar exatamente que eu estou bajulando político. Mas você não bajula, não. Não, eu sei que eu não bajulo, mas eu fui taxado aqui de bajulador de político, de devoção a político, coisa que eu jamais fiz, porque eu não tenho político de estimação. O que eu tenho é um pensamento de mundo, uma visão de mundo. E eu não me proponho mais a participar de debate, seja com A, com B ou com C, onde eu seja rotulado daquilo que eu não sou. Quer me contestar, quer bater nas minhas ideias, batam. Mas não me rotule mais. Isso eu não admito. É só isso. Muito bem, esse é o cuidado que todos nós devemos ter, mas o debate é calorado mesmo, né? Por isso que a gente está propondo fazer esse jornal diferente, democrático, com opinião, com informação, com debate. Enfim, a gente tem que ter muita maturidade para conduzir um jornal como esse, um projeto como esse. Vamos registrar a participação do nosso telespectador, do nosso ouvinte, do nosso internauta, né? Muita gente aqui pergunta para os debatedores, existe levantamento de quantos cidadãos goianos já foram contaminados nos ônibus? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre o transporte coletivo, o Pirineus, né, que fez essa pergunta. Existe algum estudo, Daniel Santana, a respeito disso, que você tenha conhecimento ou não? Estudo... É difícil, né? Sobre o que especificamente? Pessoas foram contaminadas nos ônibus. Não existe um estudo específico de contaminação. Obviamente que a gente sabe que lugares onde você está mais próximo dos outros, você tem mais condições de se contaminar, mas não existe um estudo feito nos ônibus, dentro dos ônibus. Essas medidas são tomadas por questão de prevenção, né? Óbvio, só você olhar e ver a situação dentro do ônibus, todo mundo em pé, se aglomerando, você vê que aquilo ali não é a situação mais saudável do mundo. Mas não existe uma pesquisa específica para isso. Pelo menos dentro dos ônibus, claro que a gente tem que ter cuidado, né? Eu não vou falar uma coisa aqui, de repente, não me entendam mal. Mas dentro dos ônibus, talvez, se tiver esse controle, e daqui a pouco nós vamos entrevistar o secretário Adriano Rocha Lima, né, que vai falar exatamente sobre essas novas medidas direcionadas pelo governo do estado para que haja mais controle, o maior controle, o menor número de contaminados dentro dos ônibus, mas dentro dos ônibus as pessoas estão de máscara. Nos bares, as pessoas estão sem máscara, conversando próximo ao outro, tem aquele negócio, como é que chama que tem? Narguilé, tem gente usando narguilé, quer dizer, isso olha lá os bares lá, nós estamos com a imagem dos bares ali agora, quer dizer, ali
Ali realmente, infelizmente, não tem controle. Eu não sou contra restaurantes e bares. Nós estamos aqui da Brasil Central, estamos sofrendo com isso. A maioria dos bares seguem os protocolos, sempre grande seguiram. maioria. Júnior, A gente sai daqui, eu e o Rafael, principalmente, a gente almoça ali no Gaúcho. Gaúcho fica aqui, eu vou fazer uma propaganda gratuita, fica aqui perto do Parque Ateneu, ali no Conjunto Fabiana, no caminho aqui. A gente almoça lá, a gente tem todos os cuidados, recebe a luvinha, mede a temperatura, o pessoal super tranquilo, super bem cuidado. Mas, infelizmente, tem os outros que não cumprem os protocolos. Os bares em Goiânia, infelizmente, a situação é muito difícil, a gente tem que defender o emprego, os garçons são os maiores, garçons, cozinheiros, o pessoal do chão de fábrica são os maiores prejudicados, mas, infelizmente, o que rola, o que está acontecendo dentro do que acontece dentro de grande parte dos bares em Goiânia, é um descontrole total. E as pessoas parecem que não entenderam que essa doença mata. Sim. Essa doença mata pessoas jovens. Nós tivemos uma engenheira que faleceu, tem 27 anos, está no site da Globo. 27 anos aqui de Goiás. Trabalha nas sedes, trabalhava com a secretária Lúcia Vânia, nas sedes. Então tem gente que está morrendo. E outra coisa, essa moça de 27 anos deu à luz há 15 dias. O filho dela tem 15 dias que nasceu. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma análise. Outra coisa que eu acho, precisa fazer uma avaliação, e os médicos que têm que falar sobre isso, sobre as grávidas serem vacinadas. Porque realmente o que aconteceu com essa moça aí, de 15 dias, quer dizer, será que se tivesse tomado a vacina, ela não teria contraído a doença no período certo, né? Então, você comentou isso, acho que foi você ou foi o Jean, que falou, Rafael, as pessoas que andam de ônibus mereciam ser vacinadas. Por que não quebrar essa ideia de se fazer, de se guardar a segunda dose, até porque a produção dessas doses já está sendo feita diariamente, já está sendo feita em crescimento. O Jean falou semana passada que nós vamos chegar a 6 milhões de doses por semana. Nós temos o quê? Quantos milhões de pessoas hoje no Brasil, Jean? Cerca de 200 milhões? 200 milhões? Quer dizer, em quantas semanas a gente teria vacinado? A Fiocruz assumiu, né, declarou que vai, a partir de agora, desse próximo mês, disponibilizar 6 milhões de doses semana. E até julho serão mais de 100 milhões de doses só da Fiocruz. 50% da população vacinada. Uma questão importante, o Rafael levantou essa questão se existe uma pesquisa, não que eu tenha conhecimento dentro dos ônibus, mas o principal é ainda tentar conscientizar a população de em qualquer meio que ele se encontra, ele tem que tomar os cuidados relativos para não se contaminar, seja lavando as mãos, álcool em gel e uso de máscaras. Eu me lembro de uma pesquisa feita pela USP no final do ano passado, em 2020, então não é uma pesquisa muito nova, no momento em que os casos estavam aumentando muito, onde a USP levantou os números e chegou à conclusão que a contaminação dentro das residências era maior do que a contaminação dentro dos ônibus. Porque dentro da residência as pessoas se descuidam, né? As pessoas encontram com quem vem de fora, não lavam a mão, não tiram suas roupas, não tomam banho quando chegam em casa. Então, acaba sendo a contaminação... Só que essas pessoas chegam da rua... Olha só, a contaminação vem dentro da residência, concordo. Ela chega de fora. Ela chega de onde? Não, ela sim, de ônibus, ela estava em restaurante, ela estava em bar... Não, claro. Essa pesquisa não vai contra você ter risco fora. É claro que o risco fora ele é maior. Mas o jeito que você cuida da sua saúde... Medidas de prevenção, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, ter cuidado quando chegar em casa, higienizar suas compras, higienizar tudo que você leva dentro de casa, ainda é muito importante. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Pois não? Sim, Fernando. Pois não, doutor Fernando. Rapidamente, sim. Lembrar que o governo do estado começou a entregar aquela melhor máscara que existe, que é a N95, nos terminais de ônibus. Já entregou 10 mil destas máscaras, deve entregar mais. Isso com certeza ajuda a evitar contaminação, já que essa máscara é extremamente eficiente. Sim, doutor Fernando, o secretário da retomada estava no terminal, o doutor César estava 5 horas da manhã entregando máscara. Eu acho que a gente precisa também de cobrar aí e tentar fazer uma sugestão ao governo estadual e ao governo federal para que se zere talvez os impostos dessa máscara nesse momento para que caia o valor. Agora, não adianta nada zerar os impostos e os espertinhos quererem cobrar o mesmo valor.
Eu acho que precisa também da gente ser mais inteligente um pouco. Porque essa máscara custava um valor antes da pandemia e hoje ela está custando outro. Tem muita gente querendo ganhar muito, prejudicando a vida das pessoas. Estão matando pessoas. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Eu vou passar a bola para Michele Buzon, que vai falar um pouco a respeito dos destaques também do próximo bloco. Michele. Tá certo, Rafael.